Irmãos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus, amém? Boa noite a todos, mais uma vez. Eu queria convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 3, por favor. 1 livro de Reis, capítulo 3. Vou fazer a leitura do verso 1 a 15. Os irmãos, por favor, acompanhem a palavra de Deus. 1 Reis 3, de 1 até o verso 15. Ouçam com atenção a palavra do nosso Deus. Irmãos, assim diz o Senhor. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou de coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. Vamos falar com Deus, irmãos. Ó Senhor, nós temos o benefício de neste dia, mais uma vez, estarmos aqui. Podermos, ó Deus, ouvir o Teu chamado para cultuar ao Senhor. Agora chegamos, ó Deus, ao momento mais precioso, mais singular deste culto, que é quando mais uma vez abrimos as Escrituras para ouvirmos a instrução do Senhor para cada um de nós aqui presentes. Portanto, ó Deus, na dependência do Teu Espírito, em conformidade com a Tua Palavra, que possamos, ó Deus, ouvir com os nossos ouvidos, considerar, ó Deus, na mente e em nosso coração aquilo que será exposto e aplicado a nós, de forma tal, Pai, que quando saímos daqui nesta noite, estejamos mais sujeitos, submissos à Tua vontade, e também, ó Deus, com o desejo ardente, ó Deus,
de que possamos também nos parecer mais com aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário, o nosso irmão mais velho, Senhor e Salvador Jesus, em quem desde já nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, se você pudesse desejar qualquer coisa no mundo, o que seria? O que seria? O que você gostaria de ter mais? Mais dinheiro? Talvez você gostaria de ter mais poder? Ou talvez mais prazer? Se você desejasse uma coisa bem específica e você pudesse, do fundo do coração, pedir absolutamente qualquer coisa, o que você pediria? Mas eu vou melhorar ainda. Se você fosse um rei, se você fosse como um rei, e o próprio Deus dissesse ou reproduzisse as mesmas palavras que nós lemos nesse texto, foram direcionadas a Salomão: pede o que você quer que eu lhe dê. O que você exatamente pediria a Deus? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Salomão, irmãos. Só que, irmãos, para entendermos o desejo e por que Salomão de fato pediu aquilo que ele pediu a Deus, é necessário nós conhecermos o tipo de homem que Salomão era. Se você rebuscar nos capítulos anteriores, depois você pode fazer o dever de casa aí no livro de 1 Reis, você vai perceber que Salomão havia se tornado rei, e não por sua própria ambição, mas por vontade de Deus. Nós sabemos que estamos lidando aqui com uma história menor, dentro de uma história maior, que é a história da redenção. Então Deus fez, não é? Deus fez Salomão rei, e quando ele vai assumir o trono, então, ele rapidamente vai estabelecer o seu reino, e ele faz isso eliminando os seus principais inimigos. De maneira que quando ele faz isso, ele vai demonstrar ousadia tanto em ação quanto também em questões de ordem política. Mas perceba que tipo de homem Salomão era, não apenas nestas relações, mas que tipo de homem ele era quando nós olhamos para dentro dele, ou seja, para a sua própria alma. E a Bíblia, irmãos, vai descrever, como nós lemos aqui no capítulo 3, que ele era um homem segundo o coração do próprio pai dele, de Davi. Se você olhar no verso número 3 que nós lemos, diz a palavra que Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai. E vejam que esse é talvez o maior elogio que alguém possa receber, não é? E recebe de fato na própria Escritura. Salomão é o homem em toda a Bíblia, irmãos, o único homem sobre o qual se fala explicitamente que ele amou ao Senhor. Portanto, o que nós percebemos logo de uma forma inicial é que o coração dele estava repleto de eternos afetos pelo Senhor, pelo Deus vivo. Ele adorava de fato a Deus. Salomão era um homem que tinha um profundo desejo espiritual pelo Senhor, um desejo de um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Mas perceba, irmãos, que o amor é mais do que um sentimento. E o amor de Salomão por Deus, ele se expressava de maneiras muito práticas. O texto diz que ele adorava o Senhor com frequência, e nessas ocasiões em que ele prestava adoração a Deus, ele fazia isso com toda a devoção, e ele oferecia muitos sacrifícios dispendiosos. Basta você olhar no verso 4, diz que o rei foi a Gibeão para oferecer sacrifício ali, porque aquele era o grande lugar alto, e Salomão costumava oferecer, veja a linguagem, 1000 holocaustos naquele altar. 1000 holocaustos. Imagine, irmãos, a enorme despesa, o enorme esforço, o trabalho extraordinário está envolvido em tudo isso, no sacrifício de 1000 animais, não é, no altar de Deus. Então, ele demonstrava o seu amor por Deus de uma forma muito prática, também por meio de sacrifícios. Esse era um relacionamento íntimo e pessoal que ele mantinha com o Senhor. E quando ele fazia os seus sacrifícios, enquanto ele fazia isso, diz a palavra de Deus aí no texto, na narrativa que nós lemos no verso 5, que Deus então vai aparecer a Salomão, ou seja, Deus vai falar com ele. Quando chega a hora de falar com Deus, então, Salomão vai expressar mais uma vez, agora em oração, os seus desejos de afeto para com o Senhor. Olha comigo o verso 6. Tens demonstrado um amor grande e inabalável por teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e coração correto ou reto contigo.
e tens mantido por ele esse amor grande e inabalável, e lhe deste um filho que se assenta hoje em seu trono. Perceba, é o próprio desejo do coração de Salomão louvar a Deus. E é interessante que quando ele responde a Deus, você vai perceber algumas coisas. Ele não apenas vai honrar a Deus, mas ele vai honrar a Deus por aquilo que Deus tem feito ao longo de toda a história da sua própria família. Ele louva a Deus porque o amor de Deus é um amor confiável. Ele louva a Deus pela fidelidade de Deus, especialmente porque nós sabemos que nós temos um Deus que fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança, ela é mantida pelo próprio Deus, pela própria fidelidade de Deus. E veja que com gratidão, então, a narrativa, o texto sagrado vai relatar que Deus, aquilo que Deus tem feito ou fazia na história da família dele, as misericórdias que Deus operou na vida de Davi, o seu pai. E ele vai celebrar, não é, todas estas coisas, além das promessas que Deus havia feito e cumprido não apenas na vida do seu pai, mas na sua própria vida. Por quê? Porque foi Deus que o conduziu ao trono do seu pai Davi. John Piper, certamente vocês devem ter ouvido falar dele, conhecem alguma coisa acerca de John Piper, um grande pastor reformado batista. Quando ele comenta esse texto, ele vai dizer assim: o caminho do amor é ao mesmo tempo o caminho da negação de si mesmo e o caminho da alegria suprema. Negamos a nós mesmos os prazeres fugazes do pecado, da lascívia e do ensimesmamento, a fim de buscar o reino mais do que qualquer outra coisa. Agindo assim, levamos aos outros o maior dos bens, enaltecemos o valor de Cristo como um tesouro de alegria e nele encontramos a nossa maior satisfação. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E a supremacia dessa glória, ela resplandece com um brilho quando a satisfação que temos nele perdura, apesar do sofrimento e da dor, na missão desse amor. Mas veja também um detalhe, aqui mais uma vez Piper reitera este amor de Salomão por Deus. Mas por mais que Salomão, irmãos, ele amasse ao Senhor, e é fato, havia alguns sinais de que esse amor que ele nutria pelo Senhor, ele não era um amor de todo o coração, ou tão profundo assim. Nós temos vários teólogos que vão fazer vários tipos de interpretação do livro de 1 Reis, especialmente quando eles tratam da história de Salomão. E uma das principais interpretações, ou a interpretação mais tradicional que nós temos de 1 Reis, é que Salomão ele foi fiel até perto do fim da sua vida. Quem já estudou a história de Salomão sabe que, por exemplo, o livro de 1 Reis ele é dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 10, você vai ver que ele age de maneira impecável. Não que ele não peque, não que ele não tome algumas decisões equivocadas, mas ele ainda se mantém dentro de uma perspectiva positiva do reino. Mas a partir do capítulo 11, em 1 Reis, a narrativa ela vai começar a nos mostrar como Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Como ele se desviou. E eu não vou tratar aqui se ele foi salvo ou não. Eu acredito piamente que sim. 2 Samuel capítulo 7 é a prova de que Salomão lá no fim foi resgatado. Mas esse não é o assunto aqui. O fato é que ele se desvia dos caminhos do Senhor. Mas há um detalhe que é importante para nós nessa noite, baseado na narrativa. O desvio de Salomão, prestem bastante atenção, meus irmãos, ele não acontece do dia para a noite. Ele não acontece do dia para a noite. Existem sinais que vão sucessivamente aparecendo, sinais muito precoces de uma queda em pecado que culminaria numa grande tragédia posteriormente. Especialmente com relação a 3 fatores importantes, que dizem respeito à vida também de cada um de nós: dinheiro, sexo e poder. Eu vou repetir: dinheiro, sexo e poder. E é interessante e é importante lembrá-los de que eu disse que quando ele sobe ao trono, uma das suas primeiras ações foi eliminar os seus inimigos. Salomão está reproduzindo o exemplo dos inimigos que ele derrotou.
A marca dos seus inimigos também era a mesma: sexo, poder e dinheiro. Sendo assim, eu quero que você olhe comigo ao primeiro sinal de advertência da queda de Salomão, das coisas precoces que se tornariam, o grande desastre posteriormente. É quando ele escolhe a companheira da sua vida. Olha comigo o verso 1. Volta para a narrativa comigo, olha o verso 1. Salomão, olha a linguagem, como está sendo construída essa linguagem, irmãos, prestem atenção. Aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém, diz o texto. Primeiro, todos nós sabemos, nós que conhecemos a Escritura, que essa união era uma união extremamente problemática. Extremamente problemática. Por quê? Porque ela é proibida pelo próprio Deus nas Escrituras. Eu vou abordar isso um pouquinho mais adiante. Perceba que nós não temos aqui nenhum motivo para entender, por exemplo, que a filha de Faraó havia se convertido. Ou seja, agora ela tinha fé no único Deus de Israel. O que foi que Salomão fez então, irmãos? Ele se colocou em julgo desigual. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Veja que não foi uma questão de etnia, de raça, muito pelo contrário. Essa questão envolvia uma questão de ordem espiritual. E basta você olhar comigo, Êxodo capítulo 34, se você puder voltar comigo para a Escritura. Em Êxodo capítulo 34, nós temos então aquilo que nós falamos. Tudo que Deus faz, Ele faz com base em ordenanças, em prescrições. Em Êxodo 34, diz assim a Escritura lá, a partir do verso 15 e 16. Veja lá. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Agora veja o verso 16. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam com que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Essa mesma prescrição, ela é repetida lá em Deuteronômio capítulo número 7. O que o Deus do pacto está fazendo com o seu povo? Está proibindo o casamento com julgo desigual. Ele proíbe. Isso é reiterado inclusive na nova aliança posteriormente. Percebam então, irmãos, que não deve nos causar surpresa o fato de que casar fora da fé tenha levado Salomão exatamente lá àquele ponto de grande pecado. Por quê? O texto aqui já falava sobre isso. Uma vez se relacionando com as filhas dessas nações, ele viria a se prostituir com seus deuses. E foi exatamente isso que Salomão fez lá adiante. Veja que dentro desse processo de idolatria ao qual ele foi levado, o mesmo rei, o mesmo Salomão, do qual a própria Escritura afirma, lá no capítulo 11, verso de número 1, que ele amou o Senhor, é o mesmo que mais tarde vai se dizer que ele amou a muitas mulheres estrangeiras. Então qual foi o primeiro problema? Qual foi o primeiro sinal precoce? A união com o julgo desigual. Mas há outros problemas. Porque esse casamento, irmãos, é um casamento que vai estabelecer uma relação não legítima, justamente com quem? Com o Egito. E Deus havia dado uma ordem ao seu povo, inclusive você vai ver isso de forma muito clara sendo reiterada lá no livro do profeta Isaías. Quando debaixo do governo de um determinado rei, esse rei ele fez uma aliança com o Egito para se livrar de outros inimigos, e ele tirou inclusive os utensílios da casa do Senhor. Ele montou uma caravana que voltou pelo deserto para oferecer riquezas ao Egito, para que o Egito pudesse então livrar o povo de Deus, de uma determinada invasão. Deus havia proibido. E agora, o que Salomão intenta se unindo à filha de Faraó? Ele quer tentar ajudar, por ele mesmo, dentro dos seus padrões, ajudar Israel a se tornar mais proeminente na chamada política internacional. Ele foi seduzido não apenas pelo sexo, irmãos, mas ele foi seduzido pelo poder também. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela continua desaprovando esse jogo de poder. E esse jogo de poder, a tentação a esse jogo de poder,
foi o que deixou marcas terríveis na nação de Israel ao longo do tempo, irmãos. E por que isso? Porque Deus queria que seu povo confiasse apenas nele para a sua salvação, para a sua proteção. Eles não tentassem configurar, confabular alianças com os estrangeiros, e principalmente com o Egito, que os havia escravizado durante 430 anos. Tem um teólogo, irmãos, que eu gosto demais dele, chamado Walter Brueggemann, e ele afirma assim: ao se tornar genro de Faraó, Salomão estava buscando a ajuda de uma nação que era, veja como é que ele vai definir o Egito, a antítese de todo israelita, um império que na Bíblia é sinal de brutalidade, de exploração, de escravidão, de humilhação do espírito humano e da supressão das relações de aliança com o Senhor. O Egito representava tudo isso, e ainda assim foi o que Salomão fez? Uma aliança. Voltou-se para o Egito. E essa, irmão, certamente não foi uma boa política, uma boa decisão. Com certeza, espiritualmente, foi a pior decisão que ele poderia tomar. Muito embora a Bíblia apresente promessas, inclusive grandiosas, até para os egípcios posteriormente, mas eles sempre tinham sido grandes inimigos do povo de Deus, e era proibido então fazer esse tipo de aliança. Um outro problema precoce da queda de Salomão, irmãos, ao qual nós temos também que estar atentos, era com a maneira como ele cultuava. Em 1 Reis capítulo 3, verso de número 1, menciona-se a grande obra da vida de Salomão. Salomão fez não apenas a casa do Senhor, mas outras 5 grandes edificações. 5 grandes edificações. Fez a sua própria casa, a casa do Senhor, fez um jardim, fez uma casa para sua esposa egípcia, enfim, ele fez grandes edificações. Mas veja que também se menciona na continuidade da narrativa que ele não apenas constrói uma casa para si, ele vai também gastar muito mais dinheiro e muito mais tempo construindo essa casa para ele, de maneira que Deus inclusive vai chamar a atenção dele, lá em 1 Reis capítulo 6, 1 Reis capítulo 7. Percebam que neste momento o coração de Salomão ele foi tentado a se afastar do Senhor. Por quê? Porque ele também amou mais a riqueza do que a Deus. Mas houve alguns outros problemas, e me permitam abordar agora o culto essencialmente. O texto de 1 Reis 3:2, vejam comigo aí, diz assim: Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Vejam, irmãos, qual foi o problema de Salomão aqui? O verso 3 e 4 diz que ele amava o Senhor, ele andava nos preceitos do seu pai, ele sacrificava ainda nos altos, ele queimava incenso, e ele foi a Gibeão para se sacrificar lá. Por quê? Gibeão era o alto maior, e ali ele oferece então aqueles 1000 holocaustos. Qual era o problema, irmãos? O problema não é que eles não estavam cultuando o único Deus vivo e verdadeiro, eles estavam fazendo isso. Mas o problema, inclusive tratamos sobre isso hoje, sobre culto, a forma como eles faziam, o lugar onde eles faziam, estava completamente errado. Há uma palavra que aparece nesse texto, que é a palavra alto. Você vai percebendo, e é interessante quando nós estudamos a Escritura, porque quando algumas palavras elas estão se repetindo, isso não está aí, não está aí sem importância. Se ela se repete, porque tem uma importância. E essa palavra alto, que é a palavra bemá na língua hebraica, ela tem conotações extremamente negativas lá no Antigo Testamento. Em especial ao longo de 1 Reis e 2 Reis, e em outros lugares. E a conotação é sempre negativa. Por quê? Porque os altos que são citados aqui, utilizados pelo povo e pelo próprio Salomão, eles eram lugares elevados que geralmente as nações pagãs iam para lá para oferecerem culto aos seus deuses pagãos. Então os altos eram lugares que sempre estavam associados à idolatria. E veja que a narrativa no verso 3 vai apresentar o culto de Salomão exatamente aonde? Nesses lugares. Veja que independentemente do seu amor pelo Senhor, ele amava o Senhor, ele andava nos estatutos do seu pai, mas o texto é muito claro. Porém, entretanto, vai dizer que ele oferecia sacrifícios e ofertas nos altos.
Esse entretanto, ele é interessante, a gente tem que dar uma atençãozinha a ele aqui. Por quê, irmãos? Porque é uma partícula restritiva na língua hebraica, identificando o quê? Que há uma exceção nesse caso, há uma exceção, ou seja, há uma questão que envolve idolatria ao amor de Salomão pelo Senhor. Não era a forma correta de se cultuar. Eles cultuavam um único Deus, mas não da forma como Deus desejava ser cultuado. Vejam então, ainda seguindo na narrativa, irmãos, como nós devemos entender então o culto prestado por Salomão nos altos. Na história antiga de Israel, antes do templo ser construído, embora fosse aceitável as pessoas cultuarem, algumas cultuarem em outros locais, especificamente nesses locais, irmãos, era visto com maus olhos. O texto diz na narrativa que em Gibeão, o grande alto, ele fez vários sacrifícios. Ali, ele inclusive teve um encontro pessoal com o próprio Deus vivo. Mas vejam que em contrapartida com a própria aparição do Senhor lá em Gibeão, irmãos, a própria palavra de Deus e a sua lei revela que, embora ele estivesse agindo de uma maneira que não condizia com as ordenanças do Senhor, Deus ainda manifestou graça sobre a vida de Salomão. A lei de Moisés, ela prescrevia e ela ordenava, irmãos, explicitamente que o povo destruísse todos os altos. E Salomão, ele ascendeu ao trono, mas ele não destruiu os altos. Em Deuteronômio capítulo 12, versos 2 e 4, a Bíblia diz: com certeza vocês destruirão todos os lugares onde as nações que vocês desapossarem serviram aos seus deuses, nos altos montes, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. E aí ele diz no verso 4: vocês não adorarão o Senhor seu Deus dessa maneira. Percebem? Adoravam o Senhor, mas não como prescrito em sua palavra. Eles não deveriam imitar os povos pagãos, a maneira como eles adoravam os seus deuses. E a palavra de Deus também nos mostra, ainda na continuidade de Deuteronômio capítulo 12, irmãos, o lugar que Deus havia escolhido para isso. Nos versos 5 e 6, diz assim a Escritura: mas vocês devem buscar o lugar que o Senhor seu Deus escolher, dentre todas as suas tribos, para ali pôr o seu nome e fazer a sua habitação. É ali que vocês irão e ali levarão os seus holocaustos e os seus sacrifícios. O lugar escolhido era Jerusalém. Era para lá que eles deveriam ir. Ou seja, o rei deveria liderar a nação, para que a nação fosse cultuar não aos altos, não em Gibeão no alto maior, mas no lugar que o próprio Deus havia escolhido. E vejam, eu disse aqui, apesar dele estar aqui cometendo um pecado, Deus foi gracioso com ele. Porque deixa eu apenas adiantar para vocês algo importante com respeito ao culto. No verso 15, depois que ele vai despertar da conversa com o Senhor do sonho, veja o que diz a palavra: despertou Salomão e eis que era sonho. Veio, aí veja a mudança agora. Ele veio para onde agora? Ele não foi mais aos altos, ele não foi mais a Gibeão. Ele veio a Jerusalém, ele pôs-se diante da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. E ali diz o texto então, que ele ofereceu sacrifícios, holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Deus foi gracioso. Deus, por meio da sua palavra, o confrontou. Ele foi convencido por meio da palavra de Deus. E agora ele passa a fazer exatamente aquilo que é correto. De modo que nós podemos perceber que no princípio da vida de Salomão, ele foi de fato um homem segundo o coração de Davi. Um homem que amava o Senhor, que tinha um coração pecador e que já começava a mostrar alguns indícios negativos com relação ao sexo, ao poder e também ao dinheiro. Os sinais de advertência estavam exatamente ali, permeando a sua história. De maneira que a narrativa continua e depois deste momento, Salomão então faz um pedido a Deus. E o que foi que ele pediu a Deus, irmãos? Sabedoria. Veja o verso 5. Diz então que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, apesar de estar em desobediência. E diz assim: pede-me o que queres
que eu te dê. Um detalhe aqui, irmãos, Deus não impôs nenhuma única condição, nada. Deus apenas fez um convite a ele. Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. Esse convite, irmãos, ele foi um convite sem precedentes e ao mesmo tempo também foi um teste. Por que é um teste? Porque a resposta de Salomão ao convite de Deus revelaria exatamente onde estava posto o coração dele. Onde estava de fato repousando o coração, se na piedade ou na impiedade. Isso revelaria o caráter dele naquele momento. E o que foi que Salomão fez diante deste convite da parte do Senhor? Continue comigo, versos 7 e 8, diz assim: Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, eu não sei como conduzir. Percebe, o caráter está sendo revelado. Ele é homem de fato que teme ao Senhor. E a Bíblia diz, qual é o princípio da sabedoria, irmãos? O temor do Senhor. Ele já começa a demonstrar o princípio da sabedoria. E ele faz isso na sua oração. Perceba que essa oração ela tem um conteúdo belíssimo. Primeiro ele vai fazer uma declaração de quem é o Deus dele. O Deus dele é o Senhor. Ele vai falar do seu relacionamento pessoal com Deus, do relacionamento pessoal que seu pai teve com Deus. Ele reconhece o que Deus fez na vida do seu pai, que o colocou sobre o trono de Israel. Ele vai recordar nessa oração como Deus escolheu este povo do pacto. Quando lá no verso 8, inclusive ele vai dizer, olha, esse povo é numeroso demais para ser contado. Salomão em sua oração ele vai ecoar exatamente a promessa da aliança feita ao Deus, a Deus quando ele faz uma promessa a Abraão, que os seus filhos seriam incontáveis como as estrelas do céu e como a areia do deserto. E aí ele faz então o seu pedido. E o que é que ele pede, irmãos? Vejam aí comigo. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande e tão numeroso que não se pode contar. Aí olha o verso 9. Dá, portanto, ao teu servo, eu vou ler a minha tradução, uma mente com entendimento para governar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Quem é capaz de governar esse teu grande povo? Me dá uma mente com entendimento para governar, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. O pedido de Salomão, irmãos, ele é uma expressão de alguém que entende quem Deus é de fato. E como o Deus vivo e verdadeiro é tão grande. Não há apenas um pedido, há um reconhecimento de quem de fato Deus é, da grandeza de Deus. Mas percebam que ao mesmo tempo em que ele faz esse pedido, e ele ecoa a grandeza de Deus, o pedido de Salomão também reconhece as suas limitações. Ele vai, por exemplo, dizer assim, olha, eu sou uma criança, eu sou como uma criança. Ele não está se referindo aqui propriamente à sua idade, muito embora Salomão, quando ele sobe ao trono, ele era um jovem, como alguns de vocês aqui. Ele tinha aproximadamente uns 30 anos de idade, ele era um rei muito novo. Então ele não era essencialmente uma criancinha. O que ele está querendo dizer, irmãos, é que ele era inexperiente. É como qualquer jovem que precisa ter que experiência na vida, não é? Maturidade. Ele era alguém sem maturidade, sem experiência. É aquela história, por exemplo, de uma criança que não sabe às vezes abrir uma porta e fechar, ou seja, entrar e sair. Era assim como que ele se via. Ele se via exatamente como este tipo de pessoa. E ele vai admitir, olha, eu sou um rei, mas eu não sei governar como rei. Vocês percebem, o caráter mais uma vez sendo revelado é um princípio de humildade, de completa dependência da parte de Deus. Mas ele sabia que ele tinha sido chamado para governar. E ele sabia que ele não poderia governar este povo do pacto, o povo da aliança, um povo tão numeroso que ele vai dizer aqui, embora escolhido da parte do Senhor, sem a ajuda de Deus. Ele não conseguiria realizar essa tarefa. Salomão sabia, inclusive, que o povo merecia o melhor cuidado possível. Então tudo isso vai revelando de fato o coração dele.
Ele sabia o que seria governar esse povo. Seria um fardo, irmãos, extremamente pesado. Uma tarefa que envolvia grandes desafios. Basta você olhar para a história. Então ele não conseguiria fazer sem a ajuda do Senhor. De maneira que ele ora por sabedoria. O verso 9, como eu disse, ele estava orando com toda a humildade, com toda a limitação. Ele sabia que Deus não é limitado por coisa alguma, irmãos. E ele ora pedindo sabedoria. E aqui é interessante o verso 9, porque a linguagem é muito importante. Deixa eu explicar para vocês. Ele diz que Deus deve dar a ele uma mente com entendimento. Mais literalmente, o que significa na língua hebraica aqui, é um coração que ouve. Olha que coisa interessante. É um coração que ouve. E deixa eu abrir aqui um parênteses. Toda vez que a palavra de Deus ela é pronunciada com fidelidade, irmãos, ela vai fazer duas coisas ao homem. E aí envolve não apenas a soberania de Deus, mas a responsabilidade que nós temos. Se você ouve a palavra com atenção e considera em seu coração, você é quebrantado pela palavra. Você adquire sabedoria para a vida. Mas se você ouve e você endurece o seu coração, se você ouve e você não considera a palavra em seu coração, a palavra endurece você. E nós temos vários exemplos disso. Quando, por exemplo, o Senhor enviou por meio de Moisés a sua palavra a Faraó. Faraó ouvia a palavra, mas não considerava. E aí o Senhor ia e endurecia cada vez mais o coração dele. Veja, aqui ele pede um coração que ouve, que escuta. E quando a gente olha para essa expressão, essa palavra ela pode ser traduzida por ouvir ou escutar, ela sempre vai implicar em duas coisas. O ouvir bíblico é ouvir e obedecer. Então o que ele está pedindo, irmãos? Ele pede uma mente e um coração. E quando ele pede mente e coração, ele não está pedindo algo que envolvam apenas as suas emoções, mas que o envolva como um todo. A Bíblia diz que nós não somos animais, nós não fazemos parte da classe dos animais, nós somos distintos dos animais. Então aquilo que foi pregado para você, ensinado na escola, está errado. A Bíblia vai nos definir como pessoas criadas, corpo e alma, faculdades. O que Salomão pede aqui é que nós, como um todo, corpo e alma, intelecto, sentimentos, afetos, a vontade, tudo isso possa ser capaz de discernir a vontade de Deus. Isso é ser sábio. Ele queria governar o povo, irmãos, e assim ele o fez com sabedoria. Ele conquistava os seus inimigos, ele defendia os fracos e os pobres. Ele necessitou de uma mente com discernimento, um coração com entendimento para fazer isso. E você vai ver que esse pedido que ele fez não foi por um interesse próprio dele, mas ele pensando o quê? No bem de todo o povo da aliança. Ele pensou na glória de Deus. Esse foi um pedido e uma oração feita de fato por um homem que pensava no reino. No reino. Ele não pediu sabedoria para se tornar famoso, irmãos, mas era governar com sabedoria o povo que Deus havia colocado debaixo dos seus cuidados. Você quer ter uma noção do que foi essa oração de uma forma mais completa? Eu vou te convidar que quando você for para casa hoje, você faça uma leitura do Salmo 72. A oração de Salomão está contida lá no Salmo 72, que é um salmo belíssimo. Dá uma olhada em casa depois. Leia a oração de Salomão. Mas me permitam, irmãos, ainda falar sobre então o dom gracioso de Deus nessa narrativa. Veja comigo os versos 10 a 12, porque aí você tem a reação de Deus. Veja, estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que me pediste esta coisa e não pediste longevidade, riquezas, nem a morte dos teus inimigos. Deixa eu só dizer uma coisa a vocês: se ele tivesse pedido tudo isso aqui, também seria lícito. Se ele tivesse pedido, olha, eu quero viver muito, não é errado você pedir para viver mais dias. Se ele tivesse pedido aqui riquezas, não é errado a gente pedir para prosperar na vida. Se ele tivesse pedido a morte dos inimigos, não está errado em a gente pedir a Deus que Deus nos vingue. A vingança não pertence a nós, ela pertence ao Senhor. Ele não estaria errado em pedir isso. Todas estas coisas seriam o quê?
lícitas, mas ele resolveu simplesmente pedir a Deus entendimento para discernir entre o bem e o mal, aquilo que de fato é justo diante do Senhor. Veja, ele vai se apegar, irmãos, às coisas eternas, não às coisas terrenas, às coisas da eternidade, de maneira que ele pede então discernimento para fazer o que é bom e justo diante do Senhor. Nós sabemos que Salomão escreveu vários dos seus provérbios, vários provérbios. Um deles, ele diz assim, e expressa realmente esse tipo de pedido que ele fez: a sabedoria é melhor do que joias. Tudo que você pode desejar não se compara a ela, ele diz em Provérbios capítulo 8, verso 11. Salomão sabia que discernir é algo bom e é algo útil em toda e qualquer circunstância. De maneira, irmãos, que depois de dar a sabedoria a Salomão, o que foi que Deus fez? Deus se agradou tanto disso, que Deus deu até mais aquilo que ele pediu. Vejam comigo o texto ainda. Eis que faço segundo as tuas palavras, verso 12, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois o haverá. Veja, também até, verso 13, até o que não me pediste eu te dou, riquezas como glória, e que não haja o teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Ele deu a ele muito mais. Eu me lembro aqui de um texto, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 3, verso 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Foi exatamente o que Deus fez por Salomão. Riquezas, honra durante todos os dias da sua vida. Só que, irmãos, há um detalhe importante, e há uma cláusula importante aqui. Olhem o verso 13 e 14. Vamos partindo aqui para o fim. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, o que ele vai fazer, irmãos? Prolongarei os teus dias. Isso é importante, irmãos. A relação pautada com Deus é uma relação de obediência. De obediência. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Deus deu tudo a ele, na busca por sabedoria. Meus irmãos, se chegou a existir um homem que podia louvar a Deus como fonte de todas as bênçãos, esse foi Salomão. Ele desperta do seu sonho, ele sobe a Jerusalém, ele se coloca diante da arca. Isso foi sábio. Por que isso foi sábio? Porque sempre que nós recebemos uma dádiva da parte do Senhor, nós devemos agradecer àquele que nos doa a dádiva. Isso deve ser uma marca do povo de Deus. A Bíblia diz que toda dádiva e dom perfeito procedem de quem? De Deus. E sempre vivemos de uma maneira mais sábia quando a nossa vida está repleta de adoração a Deus, de um culto de gratidão ao nosso Deus. Veja, Salomão, irmãos, em toda a sua história, ele nunca lamentou a decisão de ter pedido a Deus por sabedoria. Se alguém chegasse e pudesse perguntar a ele: olha, o que eu devo pedir a Deus? Certamente ele certamente responderia: adquire a sabedoria mais do que qualquer outra coisa, adquire o entendimento, valorize-a bastante, ela vai te exaltar, ela vai te honrar. Caso você a acolha, ela colocará uma linda guirlanda em sua cabeça, porá em você uma linda coroa. Essa foi a história inicial da vida de Salomão. Ele fez tudo o que foi possível para adquirir a sabedoria, o dom da sabedoria, irmãos, que Deus havia dado a ele. E com isso vieram riquezas e honra. O melhor conselho que Salomão pôde oferecer é procurar de fato a sabedoria, e a sabedoria do alto, a sabedoria superior. Ele recebeu a sabedoria que vem de Deus. Meus irmãos, nós precisamos agir com base no conselho das Escrituras, com base no conselho de Salomão.
E como é que nós fazemos isso em nossos dias, irmãos? Nós temos que estudar a palavra de Deus. Nós temos que estudar aquilo que é a fonte para nós de toda a sabedoria. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, que a Escritura, ela nos torna sábios para a salvação por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Ela nos faz buscar a sabedoria de Deus na pessoa de Cristo Jesus, que é a própria sabedoria, a própria personificação da sabedoria. Vejam, irmãos, que por mais sábio que Salomão tenha sido em sua vida, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é infinitamente mais sábio do que o rei Salomão. O próprio Evangelho de Mateus, irmãos, ele vai mencionar a famosa e mundialmente conhecida sabedoria de Salomão, mas ele vai dizer ali em Mateus capítulo 12, verso 42, alguém maior do que Salomão está aqui, diz a Escritura. E Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 24, ele vai dizer quem é esse alguém maior? É Jesus Cristo, o Filho divino de Deus, a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que em Colossenses capítulo 2, verso 3, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, a sabedoria do Senhor Jesus, ela é mais completa, ela é mais extensa, ela é infinitamente maior do que a sabedoria de Salomão. Por quê? Porque na condição de Filho de Deus, Jesus conhece todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas. A sabedoria dele é mais perfeita, é mais permanente do que a sabedoria de Salomão, porque na condição de um Salvador sem pecado, Jesus é diferente de Salomão. Ele nunca cedeu a qualquer tipo de pecado, a qualquer tipo de tentação que provocou exatamente a queda e a ruína do próprio Salomão. Conforme você vai estudando, por exemplo, as Escrituras, você vai perceber que a semelhança de qualquer outro dom espiritual, irmãos, a sabedoria de Salomão, ela não acontecia sem que ele tivesse um relacionamento íntimo com Deus. E como é que nós temos um relacionamento íntimo com Deus hoje, irmãos? É por meio da pessoa do Senhor Jesus. Cristo, portanto, ele é o elemento vital para que nós também possamos ter sabedoria e entendimento para julgar entre o bem e o mal, para discernir aquilo que é justo diante do Senhor. Porque na condição de um Rei eterno, Jesus Cristo, ele continua reinando sobre todas as coisas, quer no céu, quer na terra, meus irmãos. Agora, algo também precisa ser dito aqui. O que talvez não pareça particularmente sábio, irmãos, é a forma como Jesus morreu. Muitos olham para a crucificação e muitos vão julgá-la de uma maneira equivocada. Muitos vão julgar ali que a cruz de Cristo, de fato, isso é verdade, ela parece loucura para as pessoas desse mundo, e ela soa como loucura. Ela era um escândalo para os judeus, ela era loucura para os gentios, como diz o apóstolo Paulo, irmãos. Porque as pessoas do mundo, elas estão em trevas e elas estão morrendo em seus pecados. Portanto, elas mesmas se perguntam que diferença faz porventura um homem sendo crucificado e sangrando numa cruz até a morte. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela vai explicar para nós que aquilo que é louco para este mundo, que jaz em trevas e no maligno, para nós é a sabedoria de Deus para a nossa salvação. Cristo crucificado é a exposição da sabedoria de Deus para a nossa salvação. Com a sua morte na cruz, irmãos, Cristo pagou o preço dos nossos pecados, de todos eles. E por mais louco que isso possa parecer ao mundo, irmãos, a pregação da cruz, ela traz perdão, ela traz vida, ela move-nos à sabedoria para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, o qual da parte de Deus de fato se tornou sabedoria de Deus. E bendito seja o Senhor por isso. Eu preciso, irmãos, encerrar nessa noite fazendo aqui algumas aplicações nesse sermão para nós, à luz desse texto. Queria que você prestasse bastante atenção. Como é que esse texto, ele deve nos impactar de uma maneira muito prática? A primeira coisa, irmãos, eu quero lembrá-los, aquela oração que Salomão fez no texto, uma oração extremamente afetuosa, não é, para com o Senhor. Essa oração, irmãos, ela deve ser um modelo para a nossa própria vida, para desenvolvermos o maior amor possível por Deus.
a maior estima possível pelo Senhor. Será que seria possível dizer acerca de nós mesmos, da mesma maneira como se diz acerca de Salomão, que nós amamos o Senhor? Então a pergunta é, diante daquilo que nós vemos aqui de Salomão, como ele amava a Deus, apesar de ser um pecador, você também ama o Senhor? Você se deleita no Senhor? Você deve pedir constantemente a Deus para que Ele inspire o seu coração com santos afetos, para que Ele te dê um forte desejo de Cristo, todos os dias. Eu me lembro de Lutero. Lutero dizia o seguinte: e todos os dias quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era voltar os olhos para a cruz, era estimar a pessoa, a obra do Senhor Jesus. Meus irmãos, é isso que nós precisamos demonstrar todos os dias, um amor grandioso, prático pelo nosso Deus. E lembrem, Salomão demonstrava isso de maneira prática. Como? Cultuando a Deus. A maior expressão do nosso amor pelo Senhor é cultuá-lo, como Ele deseja ser cultuado. Então, enquanto você cultua, faça sacrifícios pessoais, dispendiosos, para que você possa, por meio disso, promover a glória de Deus. Não estou falando aqui de dinheiro, mas é da sua completa devoção, como uma pessoa criada, de afetos, da mente, com entendimento. Promova a glória de Deus. Você que diz amar a Deus, e certamente eu não duvido aqui que todos nós amemos a Deus, mas faça isso. E além disso, uma das maiores provas de amor que nós damos a Deus é negar a nós mesmos. Ele vai dizer: vocês me amam? Tudo bem, então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão negar a vocês mesmos, vocês vão tomar a cruz e vocês vão fazer o quê? Me seguir. Isso prova de maneira prática que você ama o Senhor. A segunda aplicação é que você não deve reproduzir maus exemplos. Então não reproduza, por exemplo, aquelas coisas que foram aparecendo na vida de Salomão, com relação, porventura, ao sexo, ao poder e ao dinheiro. E uma delas, eu vou lembrá-los aqui, é que crente casa com crente. Vocês entenderam? A palavra de Deus, ela proíbe casamento em julgo desigual. Não pode haver aliança entre a luz e as trevas. Não pode, irmãos. Então eu não conheço o contexto da igreja. Sei que aqui tem alguns jovens, vejo aqui alguns casais, enfim. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu apenas sou um porta-voz. Não estabeleçam alianças proibidas por Deus. Mas não, veja, a sua vida não deve ser movida por sentimento, mero sentimentalismo, paixonites. Não. O amor, ele é racional na maneira como ele se comporta segundo a vontade de Deus. E essa é uma grande advertência para os nossos dias. Eu tenho lidado ao longo do meu ministério com muitos problemas exatamente nessa área. Exatamente nessa área. E a grande maioria dos relacionamentos que eu vi, a grande maioria massificante, é que tudo que começa errado dá errado. Tudo que começa errado, com raras exceções, e eu não apostaria nelas, lá na frente vira uma catástrofe. Eu gosto muito de Matthew Henry, que é um teólogo puritano, e ele diz assim, prestem atenção: uniões desiguais dos filhos de Deus com as filhas dos homens têm tido com frequência consequências perniciosas. Portanto, não reproduzam esse exemplo. A terceira aplicação, irmãos, é: não tentem melhorar a vida de vocês, a condição de vocês, fazendo alianças que são desaprovadas pelo Senhor. Veja, Salomão fez uma aliança com quem? Com o Egito. Mas às vezes nós também tentamos melhorar a nossa situação fazendo alianças ou tramando uniões que não são aprovadas por Deus. Unindo, por exemplo, forças espirituais, nós que somos espirituais, com gente ímpia, que está trabalhando sempre contra o reino de Deus. Há um exemplo nas Escrituras, quando vai dizer assim, que nós não devemos nos associar com um homem iracundo, nós não devemos, por exemplo, nos associar, não é? Estabelecendo até tipos de relações comerciais com homens ímpios, fazendo sociedades com essas pessoas. Nós não devemos fazer isso, irmãos. Eu sei que alguns vão dizer assim: pastor, mas às vezes os crentes não trabalham nessa área demais, né? Eu sei, irmãos.
Mas isto é o normativo da palavra de Deus. Então não tente melhorar a situação de vocês fazendo coisas, se unindo, aceitando sugestões ou situações que possam melhorar a vida de vocês, mas que são completamente desaprovadas pelo Senhor. Eu também tenho uma outra advertência a dar ainda antes da gente terminar, irmãos. E essa é basicamente a última. É dizer que nós somos muito parecidos com Salomão. Nós amamos o Senhor, Ele também amava, da mesma maneira que todo cristão faz. Mas Salomão, irmãos, ele teve outros amores na vida. Ele teve outras paixões muito fortes, o suficiente, que destruíram e trouxeram um grande custo à sua vida, à sua própria liderança diante do povo do Senhor, a sua liderança espiritual. Então ele demonstrou que ele de fato ele não amava a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Em algum momento ele se desviou desse caminho. Irmãos, como eu disse, nós somos iguais. Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Às vezes muitos de nós estamos andando em desejos desordenados do coração, e esse é um grande problema. Porque quando nós cedemos aos desejos desordenados do coração, é que nós vamos simplesmente sendo escravizados pelos chamados ídolos funcionais. E todos nós, uma hora ou outra, estamos simplesmente fazendo exatamente aquilo que Salomão fazia. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Talvez a sua fraqueza seja dinheiro. Talvez a sua fraqueza seja sexo. Talvez a sua fraqueza seja a busca incessante por reconhecimento, por poder. Irmãos, todas estas coisas são indicativos de um coração extremamente doente, um coração que tem se afastado do Senhor. Lutero, ele usa uma expressão para isso, e eu acho muito interessante, né? Ele vai dizer que lá, na verdade, no fundo, há uma semelhança de cada crente com Salomão. Nós somos tão santos quanto pecadores. E ele usa uma expressão, né? Nós enfrentamos a mesma luta. E a expressão que ele usa é uma expressão na língua latina chamada simul istus et peccator, que significa, ao mesmo tempo somos justos em que somos pecadores. Eu quero dizer para vocês que há uma luta constante, como existiu para Salomão em todos nós, sobre sexo, poder ou dinheiro. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos um Senhor que deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. É para Ele que nós temos que olhar. É diante dele que nós temos que nos arrepender. Jesus morreu por cada uma das nossas transgressões, por cada uma delas. Jesus, ele cumpriu a lei de Deus de uma maneira perfeita em nosso lugar, porque nós não poderíamos de fato por nós mesmos fazer isso. Cristo jamais se deixou ceder por qualquer uma dessas coisas. A Bíblia diz que ele foi obediente até morte de cruz, para que nós fôssemos livrados exatamente desta sedução do poder, do sexo e do dinheiro que tanto então assim nos assola. Como eu disse, Deus está da mesma maneira que concedeu a Salomão, Ele está disposto também a nos dar um coração com sabedoria, a derramar graça na nossa vida, irmãos. E eu quero terminar aqui, e não poderia terminar de uma maneira diferente, com as palavras de Tiago no capítulo 1, verso 5. Abra sua Bíblia lá, por favor. A Epístola de São Tiago, capítulo 1, verso 5. E aqui, irmãos, nós vemos graça de Deus, apesar de sermos pecadores e grandes pecadores, mas nós vemos a graça do Senhor operando em nós. Olha o que ele diz, Tiago 1,5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. E aqui o detalhe, irmãos, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, Deus não é como a gente. Eu peco e o irmão, hora ou outra, fica jogando o pecado na minha face. Deus não faz isso. Não improperar é no momento em que você pede por sabedoria, apesar de você ser um pecador, Deus não joga os teus pecados na tua face, mas Ele, por graça e por misericórdia, liberalmente Ele dá sabedoria a você. E o texto diz: e ser-lhe-á concedido. O Senhor Jesus disse: buscai
e achareis. Pedi e dá-se-vos-á. Que o nosso Deus, irmãos, Ele nessa noite seja glorificado na pessoa do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de toda graça e misericórdia, apesar de todo o nosso pecado. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado mais uma vez pela Tua palavra nesse dia santo. Obrigado por falar ao nosso coração, Deus, por nos confrontar em nosso pecado, nos mostrar, ó Deus, ao longo da Tua palavra, o quão grandes pecadores nós somos. E o Senhor usa exemplos da Tua história, filhos do Senhor. Usastes aqui a história de Salomão, ó Deus, para nos ensinar, para nos advertir e para nos mostrar como, apesar de todas as nossas falhas, ó Deus, e todas as nossas inclinações, o Senhor ainda tem sido fiel, um Deus de compaixão, de misericórdia e graça na nossa vida. Portanto, a nossa gratidão ao Senhor, ó Deus, pedimos mais uma vez a Tua ajuda para colocarmos a Tua palavra em prática ao longo destes dias. Oramos ao Senhor, ó Deus, na busca pela sabedoria, do conhecimento, do discernimento entre o bem e o mal, para que possamos viver vidas justas e piedosas diante do Senhor. Livra-nos também, ó Deus, dos nossos pecados. Ajuda-nos conquanto às tentações do sexo, do poder, do dinheiro, ó Deus. Livra-nos da queda, ó Pai bendito. Possamos sempre colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, sabedoria de Deus. E nele nós oramos e agradecemos. Amém e amém.